Muitas vezes caminhamos pelo centro histórico da cidade de São Paulo e, apressados, acabamos não observando exatamente as fachadas dos prédios, todos os seus detalhes arquitetônicos, inclusive os nomes, né, que esses prédios recebem, né? E são prédios históricos que fizeram história ao longo dos anos, né? Muitas vezes esses prédios retratam de fato o cotidiano da vida paulistana no passado. E hoje nós vamos falar de alguns prédios, principalmente palacetes, de uma das personalidades muito consideradas no passado e que deixou um legado fantástico e um exemplo de vida. Vamos falar do Conde de Lara. Você sabe quem foi o Conde de Lara? O Conde de Lara teve uma família bastante tradicional, uma educação bastante formal, né? E acabou se destacando exatamente ao longo dos anos, né? Então, ele acabou constituindo a sua vida empresarial, era um empresário do café, do ramo de negócios imobiliários também, foi o fundador, né, da indústria de bebidas antártica, né, e também contribuiu muito com a restauração da Catedral da Sé. Além disso, ele era uma pessoa benemérita, né, ele fez muitos donativos e sempre se preocupava muito, né, com o bem-estar das pessoas. Então, ele contribuiu muito com entidades assistenciais, hospitais, asilos, né, sempre propagando o bem. E isso acabou deixando realmente o registro, né, da sua vida. E nós vamos falar um pouco sobre os imóveis, né, que ele tinha aqui na região central da cidade de São Paulo. Aliás, foi um dos maiores detentores de imóveis, né, no começo do século XX aqui na cidade de São Paulo. E é sobre eles que nós vamos mencionar hoje. Vamos ver se você conhece alguns deles nas suas andanças pelo centro de São Paulo. Vamos ver. Já na esquina da Praça da Sé com a Rua Barão de Paranapiacaba, nós vamos encontrar uma das propriedades, né, do Conde de Lara, erguida em 1928, a seu pedido, pelo arquiteto Alexandre Albuquerque. E, na verdade, ele acabou sendo ali um prédio de escritórios, de profissionais liberais, inclusive, e hoje, na verdade, ele acaba sendo ocupado justamente por lojas, né, e assistência técnica de joias, né, e bijuterias e pedras preciosas. Então, um mercado de ouro, na verdade. Mas aquele prédio tem história, de fato, porque foi uma das propriedades do Conde, chamado, então, Edifício Dom Luiz, né? Então, quem passar exatamente por ali vai acabar encontrando, de fato, alguns resquícios, né, desse período da década de 20, arquitetonicamente falando. E um pouquinho mais à frente, no número 93 da mesma rua, nós vamos encontrar o edifício Elza de Toledo Lara, que também pertence à família, então, faz parte da história que a família acabou levando adiante em função do grande número de imóveis. Eram só 15 imóveis na região central. Mais adiante, nós vamos encontrar, então, também nas imediações, ali a poucos passos da Sé, nós vamos encontrar outro edifício também, que é o edifício Palacete Lara, que fica exatamente na rua Álvares Penteado, né? A rua ali que tem um ar bastante diferente, né? Era a Rua dos Bancos, inclusive. E esse edifício não é um edifício tão alto, mas ainda mantém hoje o nome de Toledo Lara, né? E registra, de fato, aspectos arquitetônicos, né? Ele foi construído também na década de 20 e mantém, então, a fachada ainda com algumas características, né, típicas daquele período, né, com balcões, inclusive. E ali funciona, então, restaurante e também na parte superior alguns escritórios, então, comerciais, né, que se mantém, então, fiel, né, a característica da Rua Álvares Penteado. Além disso, nós vamos perceber algumas modificações na parte interior do prédio, natural, em função do tempo, né? Mas grande parte da fachada ainda se mantém original. Mas vamos falar de algo mais característico e mais rebuscado em termos de arquitetura, justamente num prédio que marcou época, né, e ainda hoje faz muito sucesso, que é um capítulo à parte. Nós estamos falando, então, do edifício Teresa de Toledo Lara, né, que fica exatamente na confluência da Rua Quintino Bocaiúva, antes chamada Rua do Príncipe no passado, né, e agora então faz esquina exatamente com a Rua Direita e a Rua José Bonifácio. Então ali você vai encontrar um legado vivo, né, do que foi realmente a história, né, da cidade de São Paulo nos áureos anos de 1910 até 1920, né, e isso foi replicando exatamente ao longo dos anos, década de 30 e 40, com marcos históricos referenciais. Então, se você já passou exatamente por ali, você vai encontrar no prédio, né, essa fachada bastante rebuscada, com elementos neoclássicos, barrocos, maneiristas, né, que remontam de fato a uma cara europeia, né, da arquitetura. Então, você vai encontrar ali máscaras,
vai encontrar esculturas, né, pináculos, que fazem referência a uma arquitetura bastante rica. E o nome Toledo Lara, né, Teresa Toledo Lara, justamente é uma homenagem que ele deu à sua filha, que não tinha nem 10 anos quando ele construiu o prédio em 1910. Então é bastante curioso. E hoje funciona, na verdade, ali a Casa de Francisca, né, desde 2014, é uma casa de show e gastronomia, né, que mantém vários compositores, vários artistas que ali se apresentam. Mas isso não é à toa, porque justamente ela foi considerada como a esquina da música de São Paulo, né, a esquina musical. Porque já desde a tradição de 1910, 1920, ali então funcionava a primeira, né, loja de instrumentos musicais, a Casa Bevilacqua, né, que fez sede ali, fez história. Além também dos irmãos Vitali, era uma editora musical que também se instalava ali no prédio. Mais tarde, na década de 30, década de 40, começou a se instalar lá efetivamente, por intermédio de Paulo Machado de Carvalho, a Rádio Record, né? A famosa Rádio Record. Então ali era um ponto de encontro, né, de artistas, né, cantores, que se apresentavam, né, faziam então as suas intervenções musicais. E justamente o próprio Adoniran Barbosa, né, que deixou história na música brasileira, frequentava muito ali a Rádio Record naquela época. Então é um prédio que marca, na verdade, né, esse desenvolvimento artístico, inclusive, da cidade de São Paulo. Hoje nós temos a Casa Amadeus, né, que acabou se instalando lá na parte térrea do prédio, né, que ainda comercializa partituras e instrumentos musicais. Então, uma referência, né, na arquitetura da história da cidade que se mantém viva ainda, né? Então, quem passar por ali vai poder observar e até registrar através de fotos esses elementos artísticos, né, que dão uma característica bastante europeia para aquela esquina. O arquiteto, né, do Palacete Teresa Toledo Lara é Augusto Frege, um alemão, né, bastante famoso por obras aqui na cidade de São Paulo. Aliás, foi o primeiro arquiteto, né, que fez o primeiro imóvel, né, na Avenida Paulista, né. E um detalhe curioso é que no prédio, exatamente na esquina, né, da Rua Quintino Bocaiúva com a Rua Direita, está a assinatura do arquiteto, que era uma coisa não era comum no Brasil, né, o arquiteto deixar em relevo, né, a sua assinatura. E era muito comum, então, isso nos Estados Unidos, na Europa e até na Argentina. Então, esse é um fato curioso que, se você passar lá, você vai observar a assinatura do arquiteto bem na esquina, né, registrando a sua autoria. Outro exemplar do Palacete Lara na cidade de São Paulo está exatamente na Rua Líbero Badaró, precisamente no número 332, 336, onde existe no térreo um salão, né? E esse salão tem história. Funcionou ali uma loja de cerâmica, depois uma fábrica de coroa de flores, mas ele teve a marca maior justamente em função do palacete ser destinado, né, exatamente a artistas, né? Então, Alfredo Norfini, por exemplo, acabou fazendo apresentações nas exposições das suas obras. Francisco Witt, também artista plástico argentino, fez a sua exposição ali mostrando um pouco do seu talento. Mas o segredo fica por conta de 1917, ano da inauguração, então, ali do prédio, quando Anita Malfatti fez ali a sua exposição. Não foi a sua primeira exposição, mas foi uma exposição marcante, né, chamada Pintura Moderna. Isso foi o estopim justamente para a Semana de Arte de 1922. Né? Isso deu uma grande eclosão e muitos comentários surgiram a partir daí, exatamente dessa exposição. Então podemos dizer que o Conde de Lara também era apreciador e apoiava as artes de uma forma geral. O prédio foi então inaugurado exatamente naquele ano de 1917, contando então com o arquiteto Gustavo Lara Campos, né, que foi contratado justamente para projetar aquela obra, né, e que até hoje ainda mantém a fachada original com detalhes característicos, né, daquele período. Então, se você passar pela Líbero Badaró, você vai observar exatamente isso. Funciona um restaurante no térreo hoje, mas você vai encontrar referências de artes no interior do restaurante. Uma versão mais moderna da herança do Conde de Lara, nós podemos mencionar o edifício Tácito de Toledo Lara, que está localizado exatamente no Largo da Misericórdia, número 20. Ali funcionou o Palacete Carvalho, em 1913, que foi construído, né? E somente em 1972 é que deu espaço, então, para a construção do edifício Tácito de Toledo Lara, que é o filho, exatamente, do Conde de Lara. Então, um prédio também comercial, né? Vejam que sempre os prédios estão sempre próximos nessa região do eixo central da cidade, né? E que mantém as características
exatamente do período, né? Só que em 1972 ele já tinha um outro aspecto, né? Então, se a gente comparar as fachadas, né, a gente vai perceber que na época do pai, né, existia uma característica muito mais detalhista, mais rebuscada. E esse, como foi construído na década de 70, então ele tem uma cara muito mais comercial, um pouco mais firme. Outra edificação mais contemporânea é o edifício Taquari, né, que foi então encomendado pelo filho, né, do Conde de Lara, e que se manteve aí por mais de 50 anos com o propósito de abrigar exatamente escritórios comerciais, né, e profissionais liberais. E assim ele permaneceu ao longo dos anos. Permaneceu um tempo parado e recebe agora, mais recentemente, esse aspecto retrofit, que dá exatamente uma nova vida, né, um novo encaminhamento e direcionamento na cidade de São Paulo, né, com características mais residenciais. Esse é o propósito. E isso acaba também, de uma certa forma, contribuindo para a questão sustentável da cidade de São Paulo. Então veja que ainda a família mantém, né, essa tradição de construir edifícios, de dar roupagens novas, né, prevalecendo então exatamente o princípio, né, do que o Conde de Lara acabou determinando ao longo de sua vida. O Conde de Lara faleceu em 20 de setembro de 1935 e não pôde ver, então, a sua homenagem póstuma, né, que foi inaugurada em 1939, que é exatamente o ambulatório da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que acompanhava exatamente as características arquitetônicas do prédio antigo, né, numa homenagem póstuma, né, de grande agradecimento em função das contribuições, né, que o Conde fazia fielmente, né, à Santa Casa para o seu pleno funcionamento, principalmente na época da Revolução de 1932. Né? Então, se você for passar pela Santa Casa, você vai observar exatamente que a construção é bastante fiel à arquitetura antiga. Além disso, o Conde de Lara deixou muitas contribuições a diversas entidades assistenciais. Entre elas, os vários sanatórios da cidade de Campos do Jordão, que hoje é uma estância turística, né? E que esses sanatórios praticamente não existem mais, mas ele foi fiel contribuinte, né? Deixando inclusive os seus herdeiros, né, comprarem algumas glebas de terra, inclusive, e construir lá a chamada Casa da Juventude, que era um estabelecimento que recolhia, né, pessoas com problemas de saúde, né, sobretudo respiratórios, para se tratar exatamente ali em Campos do Jordão. Então estamos falando exatamente de uma contribuição grande, né? Era um volume bastante grande que ele destinava a essas entidades assistenciais, e a Santa Casa, então, foi uma das principais. Vejam só que exemplo de altruísmo o Conde de Lara deixa para a cidade de São Paulo, agregado exatamente ao valor patrimonial, né, ao legado que ele deixa exatamente para a paisagem urbana do centro de São Paulo. E que você pode apreciar isso caminhando exatamente pelo eixo central, apreciando essas fachadas, os detalhes arquitetônicos, e viajando um pouco exatamente nessa história fantástica, né, de grande exemplo para o paulistano. O nosso Momento de Jornada Cultural de hoje vai ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado. Nos vemos então no nosso próximo episódio, em outro local, com uma outra história sobre a cidade de São Paulo. Até lá!